eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. É claro que o texto está falando de Jesus. Em tudo ele tinha que ser semelhante aos irmãos. E nós acabamos de louvar a ele o louvor de toda a criação, não é isso? Tudo foi criado por ele e resgatados para ele. Amém? Ele disse um determinado texto, ele diz assim: não adianta me louvar, mas o coração... Então, quem foi resgatado aqui? Foi resgatado, a Bíblia diz que foi por ele e para ele. Amém? Eu fui resgatado para ele, para colocar ele em primeiro lugar. Então, a ele o louvor, eu fico cantando o louvor e penso que é só isso. Não, a ele o louvor, a minha vida, ele que tem que ser glorificado, e aprendemos de manhã, amém? Ele que tem que ser glorificado, cada ação minha tem que glorificar ele, porque eu fui resgatado para isso, amém? Graças a Deus. E Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, amém? Homem como nós sabemos que nós herdamos a natureza adâmica, o primeiro Adão, que é terreno. Agora o segundo é do céu, que a Bíblia diz. O segundo Adão, Jesus, do céu. Então, em Adão, herdamos a natureza de Adão, perdidos. Mas só que agora Jesus chegou. Jesus representa a nova humanidade, amém? Então, Deus decidiu salvar a humanidade, e não podia ser com ninguém daqui da terra, porque nenhum justo. Então, tinha que ser um homem, mas tinha que ser por um homem. Ofertas, sacrifício, aquela oblação toda, aquele cerimônia, não agradou a ele. Por isso que ele diz, Jesus fala, em Salmo diz isso, é uma profecia de Jesus: preparaste um corpo para mim. Eis-me aqui, ó Deus, está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Amém? E a Bíblia diz que na qual vontade nós estamos sendo santificados. Então a vontade de Jesus aqui, como homem, a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10. Glórias a Jesus. Olha no versículo 7. Isso aqui está escrito em Salmos. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus,
a tua vontade. Amém? Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo. Amém? Feita uma vez. Então ele tinha que ser homem, e a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, não conheceu o pecado, tinha que ser alguém santo. O homem ideal que Deus sempre desejou foi revelado em Cristo Jesus. Se não fosse assim, e ele foi o homem, que um homem servo de Deus. Amém? Um homem servo de Deus. Eis que estou, um corpo me preparaste, como homem. Nasceu da Virgem Maria, foi crescendo no ventre, saiu depois de 9 meses, foi sendo alimentado, crescendo, criança, adolescente, passou por isso tudo, como um ser humano normal, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? Teve fome, comeu, a Bíblia diz que ele se cansou, teve angústia, sentiu tudo que um ser humano sente, sofreu daquele jeito, sangue descendo dele, tudo, e viveu o quê? Ele e o Pai, em total obediência ao Pai, e nessa obediência é por isso que nós vamos sendo, quem aceita Cristo, santificado. Se ele não tivesse andado assim com o Pai, ninguém seria salvo. Então foi o Jesus homem, gerado pelo Espírito Santo, que viveu dessa forma e deu condições da gente ser salvos. A salvação veio para nós por causa disso, por causa dessa obediência do homem Jesus. Quando, se você for tentado, não diz que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então, se Deus não pode ser tentado, quem foi tentado foi o homem Jesus. Amém? Só que gerado pelo Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. E aí, porque quando a gente fala de Jesus, fala que foi Jesus Deus que estava andando na terra, a Bíblia diz que o mediador é Jesus Cristo, homem. Amém? Duas naturezas. E ele disse que tinha que vir o Espírito Santo porque ele não era onipresente. Ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia, quem ia habitar dentro do cristão é o Espírito Santo. Não é o homem Jesus de carne e osso. Amém? É para a gente entender melhor que foi um homem como a gente, que viveu aquela vida, que esvaziou-se de si mesmo, sendo servo obediente até a morte, e morte de cruz, sendo obediente, porque está isso, sendo obediente, incrível, como servo, semelhante aos homens, como um ser humano normal, mas nascido de Deus. Amém? É esse Jesus que a gente tem escutado aqui direto. Amém, irmão? Eu quero isso. Então ele tinha que ser como se apresentou. Vocês podem me abandonar, mas eu sei que eu não estou só, porque eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu, falando como um servo, como um filho de Deus. Amém? Esse Jesus, e graças a Deus, e em Cristo foi revelado, Deus revelou a beleza, de uma vida totalmente entregue ao Senhor, ao Pai. Que comunhão. E até no momento que ele está lá pregando, ensinando para os discípulos, aí chegam para ele lá dentro, e tua mãe e teus irmãos estavam lá fora, te chamando. Lembra o que ele falou?
Minha mãe e meus irmãos estão lá fora me chamando. Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus falou que o certo nesse relacionamento, como obediência ao Pai, a família espiritual prevalece. Quando for atrapalhar, é a família espiritual que tem que prevalecer. Amém? Aí Jesus, esse homem ideal que Deus sempre quis e revelou nele, é que falou isso. Então, quem faz parte, viu? Jesus falou que quem faz parte da família dele, desse homem ideal, são os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Amém? E não vai subir ninguém vai morar com Deus se não fazer parte da família de Jesus. Tem que ser irmão de Jesus. Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas diz que não se envergonha de chamar a gente de irmãos. Amém? Amém ou não amém? É a família espiritual. Família espiritual, irmão. A gente tem que... Vamos acordar. Amém? Vamos despertar para tomar posse disso. Para estar entrando uma semana aí, para ser diferente. Esse sumo sacerdote espetacular, ele em tudo foi tentado, mas a Bíblia diz que esse homem em tudo foi tentado, aqueles lá não, mas esse diz em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que exalta, mas sem pecado? Obediência ao Pai, com a presença do Pai, foi gerado pelo Espírito Santo, e nós lemos aqui que tudo ele foi tentado e sofreu, ele pode socorrer todos aqueles que estão sendo tentados também. E esse livro de Hebreus, sabe o que eles estavam passando? Estavam tomando a casa deles, expulsando eles de casa, tomando os móveis, tomando tudo, expulsando eles de casa, aprisionando, açoitando, estavam fazendo isso com eles. E a Bíblia diz que alguns estavam sendo tentados a não se reunir mais, abandonando a fé. Aí o Espírito Santo fala assim, olha, é diferente, aquele que padeceu, aquele que veio, ele passou pelas mesmas coisas, e pode aguardar, tenha paciência, que ele pode socorrer todos aqueles que estão sendo tentados. Porque ele em tudo foi tentado, mas ficou firme até o fim, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E o nome não é o som da palavra, é a autoridade desse nome. A autoridade que fortalece, ajuda numa hora propícia, quando eu preciso, ele vai entrar em ação. Ele me sonda, ele sabe qual o momento que está vindo algo errado da minha mente. E ele sabe do meu temor a ele sabe, então ele sabe qualquer momentozinho que saia alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele entra em ação. Funciona assim, ele não vai me deixar. Nunca porque me conhece. O fiel ele conhece, ele está atento às orações dos justos. E é esse que Deus conhece, é esse que Deus passa a ajudar a ficar atento. Amém, irmão? Porque ele diz, nunca vocês podem me abandonar, mas eu não estou só. Nunca esteve só, amém, irmão? E assim é com todos aqueles que trilham o caminho de Jesus. O homem ideal, o homem perfeito, gerado pelo Espírito Santo, pode viver isso. Tem condições de viver isso, de falar assim, tudo foi criado com a vida, por Ele e para Ele, Ele me resgatou para Ele, me salvou para Ele, então agora é a Ele o louvor, e toda a adoração, mais ninguém, amém? Em Colossenses capítulo 4, louvado seja o Senhor Jesus sempre.
Vê se isso é possível. Versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Isso aqui é para viver. Isso aqui é para viver. Se eu sei da vontade dele, eu amo a vontade dele, porque a ele o louvor e toda adoração. Amém? Então o homem Jesus viveu isso. Em Cristo eu posso viver isso. Tudo que está sendo revelado para nós. Quem tem o Filho tem a vida. Se tem a vida, ela vai ser manifestada. E eu vou ficar firme, consumado em toda a vontade de Deus. Em Hebreus também diz que um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de paciência, para que depois de vocês tiverem feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Depois que fazer a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? E é nessa vontade que eu vou sendo santificado. Limpo, 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 crescendo na graça e no conhecimento. E estamos escutando isso, amém? Amanhã, onde eu estiver, ao Espírito Santo, a Ele o louvor e toda adoração. Eu sei que eu fui resgatado por Ele e para Ele. Com a vida, não mais a nossa, é o que nós estamos escutando aqui. Quando isso não acontece, irmão, em nome do Senhor Jesus, Ele merece. A vontade dEle para mim, a Ele o louvor. O amor de Cristo nos constrange, é o que diz a Bíblia. Quando eu faço o contrário, eu estou falando assim, o Senhor não é digno que eu viva isso para o Senhor. Fica mais pesada, né? Mas eu estou falando isso para ele. E ele diz que numa tentação do diabo, do inferno, para eu pecar contra ele, vem o socorro. E ele diz que não vai vir nada do que vocês não possam suportar. Tudo que vai vir contra vocês é humano, é terreno, é temporal, é passageiro. Mas junto com essa tentação, o escape. Amém? É só ficar de olho no escape. No escape e tomar posse dele. Porque o Jesus, homem, viveu de forma perfeita, um relacionamento perfeito com o Pai. Deus agora é meu Pai. Dá para viver um relacionamento com Ele perfeito, porque o primeiro viveu. E os que são co-herdeiros com Cristo, vive também. Vive também, quer viver isso. 1 Pedro, capítulo 1, olha o verso 8, a partir do 18, 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido,
amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que em vós foi evangelizada. É essa palavra que nós estamos escutando, é essa palavra que é a vontade do Senhor que tem que governar a gente. Amém? Fora disso, lembra de manhã, é Satanás usando, é Satanás falando para tirar a gente do caminho. Jesus disse: a minha família, os que vão morar no céu comigo, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Minha preocupação, ficar firme como família de Jesus, servo dele, obedecendo. Minha preocupação, levar outros a participarem dessa família. Porque ele revelou o que é um homem ideal para Deus, que glorifica o Pai e se preocupa com os outros, porque ele serviu a Deus e ao homem aqui na terra. Não se serviu, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Como ele serviu de maneira espetacular, glorificando o Pai, obediência ao Pai e ajudando os outros na terra. Esse é o homem ideal, que são aqueles que nasceram de Deus e fazem parte da família dele. O homem ideal que Deus sempre quis foi revelado em Cristo Jesus, para que, depois nós lemos assim, aqueles que diz que estão nele, devem andar como ele andou. Que possamos dar devida, possamos ouvir essas palavras com mais diligência, dar a devida atenção para não cair no erro de Pedro. Não compreendes as coisas de Deus, mas só dos homens. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Não pode passar batida essas palavras. Palavra de vida eterna. Os céus e a terra, tudo que está aí, vai passar. Essa palavra não. Amém? Que governe nossas vidas em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.